Sejam bem-vindos, amigos, ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver juntos aqui a mensagem de número 127, cujo título é Enquanto é Dia. Enquanto é dia. O dia é o período onde nos movimentamos. Tá? É a parte do dia, do ciclo de 24 horas, não é? Então, enquanto é dia, enquanto temos luz, porque podemos nos movimentar com mais segurança e mais acerto. Essas palavras do Evangelho que Emmanuel vai destacar hoje estão na narração de João, no capítulo 9, no versículo 4, quando Jesus nos diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto há luz plena. E a gente pode pensar assim, mas hoje tem luz plena, diferente daquele tempo, que eram lampiões, né? E uma luz muito pobre durante a noite. Realmente tudo ficava muito escuro. A luz era só naquele local, assim, naquele espaçozinho que se fazia alguma coisa. Então as pessoas dormiam muito cedo e acordavam muito cedo para aproveitar a luz do sol, que essa sim dava, àquela época, plenas condições de que se trabalhasse, se fizesse o que se deveria fazer, com segurança, né? Com boa produtividade. Hoje, nós vamos usar como uma correlação quase que metafórica, não é? E como ele vai trazer para a questão moral, é metafórica mesmo. Então, o dia aqui é a parte do ciclo de 24 horas onde existe a luz do sol, certo? Porque vai nos dar segurança e capacidade de usarmos plenamente as nossas capacidades para o trabalho. Sendo assim, na nossa vida, quais seriam aquelas partes do tempo que podemos considerar como dia? A nossa vida de encarnados, para a realização do trabalho que nos compete realizar. Seria a infância? Seria aquela idade que já estamos lá adoentados, já desvitalizados da velhice? A fase do dia é a fase adulta, é aquela que temos uma plenitude das nossas capacidades de autonomia para o uso do livre-arbítrio. Então, aí podemos nos aproximar, investir na mudança do nosso perfil moral nos pontos que precisam ser melhorados, reaproximar corações que foram afastados, muitas vezes em encarnações passadas, e que são trazidos desta vez na nosso círculo familiar consanguíneo, usarmos da nossa força através do esforço de reharmonizarmos os laços de afeto. Tudo isso nos exige, e nós temos mais condições nas forças vitais que precisamos ter, às vezes até para perseverar, para ter bom ânimo, né? Para ir lá e cai, e levanta, investe de novo, e se esforça, e cai, e vai, levanta e vai de novo. Isso a fase adulta nos possibilita, porque nós temos essa plenitude de forças. Então, começar lá pelos 20 anos, aquilo que já começamos, não é? Aos 25 a gente sabe que nós chegamos a um ponto ótimo. Ok, mas já temos autonomia antes, não é mesmo? Autonomia, a gente vai melhorando, mas 25 ainda tenho pouca experiência, não é?
lá com 35. Eu já tenho responsabilidade desde há muito tempo, mas essa plenitude eu já começo a perceber. Aos 20 eu vou começar a estudar, eu vou começar as primeiras experiências, as primeiras frustrações, desencantos, apertões que a vida vai me dando, e eu vou depurando essas vivências. E essa depuração vai se revelando na qualidade do livre-arbítrio nos anos que vão vir depois. Isso, se eu aproveitar o dia também, isso é tão importante. Se nós aproveitarmos o dia também para nos aproximarmos do Evangelho e nos aproximarmos da doutrina que nos ajuda a entender melhor o Evangelho. Porque ali nós vamos ter uma direção segura de Jesus de como prosseguir. Mas ele nos fala de perdão, ele nos fala de compreensão, ele nos fala de calma, de confiança, de fé. E tudo isso nos exige muita força, nos fala de humildade, de combatermos as chagas do orgulho, do egoísmo. E nós precisamos de força. Não vamos pensar que se não trabalharmos isso na fase que temos força, vamos trabalhar lá na terceira idade isto. Não. Se eu não trabalho durante a minha fase adulta, a minha tendência à irritabilidade, eu vou ser um idoso calmo? Não, porque agora eu estou com 70 anos e eu quero ficar mais calmo. Não tenho mais força para isso. O meu psiquismo já está cristalizando. Porque também o cérebro, que é o órgão através do qual nós nos manifestamos aqui, a nossa parte, não é, intelectual e perceptiva dessa realidade, é um órgão que, como o restante do corpo, também envelhece. Então, nós precisamos aproveitar a fase da nossa saúde, energia, vamos chamar de energia. Ah, mas tem pessoas que chegam, aqueles iogues que chegam com uma boa capacidade de energia. Ok, isso é regra. Isso é regra. A gente sempre vai ter exceções. Nós sempre teremos exceções. Mas eu estou dentro das exceções? Eu sou uma dessas exceções? Ah, mas eu só percebi agora, aos 70 anos, que eu me aproximei da doutrina do Evangelho. Quer dizer que eu sou um caso perdido? Como assim? Nós somos espíritos imortais, nenhum de nós é caso perdido. Nenhum de nós é caso perdido. Nós teremos que fazer muito mais esforço. Se eu tiver, não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas a vontade firme que eu terei que imprimir aos 70, sobre hábitos que eu ainda cristalizei nessa existência, será num nível muito alto. Mas eu tenho que começar, não tenho? Ah, então eu só percebi agora, com 70 anos, que eu preciso mudar, que isso e que aquilo, e eu vi, descobri, estou estudando, estamos esclarecendo. Excelente. Excelente. Então, nunca é tarde para começarmos o trabalho. Nós estamos começando o trabalho e o trabalho vai o quê? Vai continuar. Tanto começando ele aos 17, como aos 37, aos 77. Nós não vamos terminar nessa encarnação, nós vamos dar continuidade. O que estamos dizendo é que quanto mais cedo começarmos esse tratamento íntimo, mais resultados teremos. Não vamos esquecer, por exemplo, quando uma doença ela é descoberta, um problema de saúde, ele é descoberto precocemente. O tratamento não tem condições de ser muito mais bem sucedido? Quantos médicos não dizem, ai, que bom que foi, está logo no início? Então, nós teremos muito mais possibilidade de resposta positiva. Da mesma forma, quanto mais precocemente a gente fizer o trabalho de autodescobrimento, quanto mais precocemente nós percebermos os nossos pontos frágeis e começarmos a atuar sobre eles com a nossa vontade firme e esclarecida no Evangelho,
menos dificilmente nos será, não mais facilmente, porque não é fácil, se usar essa palavra não cabe, menos dificilmente nos será começar esse processo de transformação que é tão amplo e tão profundo e nos exige. E vai nos exigir não só essa existência, como muito tempo para frente. Mas não interessa em que época da nossa vida, apenas que se despertamos mais cedo e aproveitamos a nossa energia do dia da encarnação, eu só percebi às 7 horas da noite que precisava arrumar a casa, então não adianta arrumar a casa? Claro que adianta arrumar a casa. Mas se eu começasse a arrumar a casa meio-dia, eu ia ficar com a casa mais arrumada. E eu ia poder ver mais detalhes, né? Aprimorar mais. Se eu começar às 7 horas da noite, eu vou dar, né? Pelo menos vou dar aquela começada. Vou pegar mais o grosso, pegar aquilo que está mais desarrumado. Ok, também é válido. Mas provavelmente eu vou ter que deixar coisas que eu podia ter arrumado no dia para arrumar no dia seguinte. Ah, que chato. A gente, quando está encarnado, a gente quer e começa a perceber, né, do peso das consequências do mau uso do livre-arbítrio. A gente fica ansioso e quer resolver tudo numa encarnação. A gente não vai resolver tudo numa encarnação. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. E até chegarmos à categoria de espíritos bons, ainda vai levar um tempo. Certo? Então, nós estamos construindo. Agora, a gente fica preocupado, mas quando? Quando que vai ser? Quando? Isso não é saudável, porque vai alimentar nossa ansiedade. E para quê, então? Para quê? É desnecessário. Vamos ter foco no dia de hoje. E qual é aquela máxima que a gente gosta, sempre traz aqui? Buscarmos ser hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Tá de bom tamanho, de ótimo tamanho. Apenas falamos isto tudo para configurar bem a questão do dia numa encarnação, ok? Mas fizemos esse preâmbulo porque é importante, porque muitas pessoas começam a despertar na terceira idade. E isso não pode ser desvalorizado de forma alguma, mas não podemos perder o foco do que está sendo dito aqui na mensagem. Ok? Muito bem. Sendo assim, repetindo o versículo, palavras de Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E lembremos que a parte do dia que cabia a Jesus foram apenas 3 anos. Ele ficou entre nós entre os seus 30 e os seus 33 anos. E Emmanuel comenta da seguinte forma as palavras de Jesus. Sabemos que o trabalho divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene, ou seja, num dia sem fim. Ok? E resplandecente de oportunidades, num dia sem fim e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real de sua passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo, ou seja, a oportunidade do contato direto com as criaturas. E então isso foi durante 3 anos. Que ele teve esse contato direto com as criaturas no sentido das multidões. E não, em correlação ao seu ambiente doméstico. Isso é outra coisa. Mas com relação às multidões. E isso foram 3 anos. Então, embora o dia de Jesus seja desde antes de Abraão, ele já é o governador do planeta Terra, ele mesmo que disse, antes de Abraão, eu sou. Então, ele já está, esteve à frente da formação do globo terrestre, milhões e milhões de anos, já sendo o governador do planeta. Então, esse é o dia de Jesus. Mas acontece que ele está, quando ele fala, né,
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto ele está aqui, em contato conosco. E isso foi lá atrás, entre o ano 30 e o ano 33 da nossa era. E continuando, Emmanuel diz: se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o mestre, ou seja, o tempo que ele tinha em contato conosco, de poder aproveitá-lo bem na transmissão do Evangelho, que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. E é interessante, não é, que ele fala dos círculos carnais, fala para nós, mas ele também fala das esferas que são imediatas ao ciclo carnal, que é umbral, ou seja, quando desencarnamos é para lá que vamos e vamos continuar, vamos dizer assim, ligados a obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Então, se isso é uma preocupação de Jesus, deve também ser uma preocupação nossa. Como utilizamos o tempo que está aí para que realizemos o que precisamos e viemos realizar. E o nosso Emmanuel continua: Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Falar é interessante, instrui o intelecto, mas não transforma nada. Efetivamente, a transformação só vem com a ação, com o livre-arbítrio. Não ignoramos que, sendo ele, Jesus, o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, e nós gostamos de pensar que somos discípulos, não é? Pois se estamos buscando aprender com o Mestre, somos efetivamente seus discípulos. Não só aprender do que ele trouxe, mas também aprender nas nossas vivências, buscando exercitar as suas lições no nosso dia a dia. Então, ele diz: não ignoramos que, sendo ele, Jesus, o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre, ou seja, em todo o cantinho desse mundo. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários de Deus, emissários da divina lição, parecido, entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Toda vez que estamos buscando realizar o bem, toda vez que apertamos no pedal do desacelerador, é freio, né? Freio. Desacelerando, buscando refletir, não agir impulsivamente, não criarmos expectativa na ação do outro para agirmos no bem. Mas e se o outro me rejeitar? E se o outro me virar as costas? Liberdade que ele tem de fazer isso. A grande questão não é o que o outro faz, é o que é que eu faço com o que o outro faz. Esse deve ser o foco da minha atenção. A gente fica com muito foco na ação do outro. E às vezes a gente quer que o outro haja como a gente gostaria que o outro agisse. Ou que o outro haja como eu agiria. Isso é uma fantasia.
O outro não vai agir como eu acho que ele deva agir. O outro não vai agir como eu agiria, porque o outro é o outro tem vontade própria e o outro tem a liberdade de fazer suas escolhas, assim como nós temos também. Se nós estivermos atentos, olha, prestem atenção. E se? Será que? Vamos nos ouvir pensando. Toda vez que a gente pensar, e se fulano fizer isso? E se fulano fizer aquilo? E se ele disser isso? Ou, será que quando eu chegar vai acontecer isso? Ou será que quando ele fizer isso, se ele fizer, que vai acontecer? Então, toda vez que um pensamento meu começar com e se ou será que, nós estamos diante de fantasias. Fantasias. Isso não está acontecendo, isso não está escrito em nenhuma profecia que vai acontecer. Isso é uma fantasia. E eu não posso ficar me relacionando com esse tipo de fantasia, porque isso vai começar a desdobrar um montão de respostas fantasiosas que vão me levar a medos e que vão comprometer o meu equilíbrio. Será que... E se... Opa, viajei, vou voltar. Volta. Cristina, você vai chegar lá e o que você vai poder fazer? O melhor. O que você vai mostrar? O meu melhor lado. Qual vai ser o ritmo? Calma. Vou chegar com calma. E o tom? O tom vai ser fraterno. E se o outro for agressivo? O meu tom vai ser fraterno. E se o outro me mandar embora? O meu tom vai ser fraterno. Isso é fácil. Difícil. É difícil. Mas a gente começa a compreender por que os amigos espirituais são assim, calmos. Né? Tá tudo caindo e ele está... Por quê? Porque o outro é que está fazendo a derrubada. Não tem nada a ver com ele. Ele continua ali vinculado com o alto. Se o outro está vinculado com a perturbação, ok, livre-arbítrio. Se a gente deixa de vincular com o alto e vincula com a perturbação do outro, vão ser dois perturbados, o outro e nós. Se é para ter perturbação, que fique no menor salto possível. Mas nós temos que ficar muito atentos, porque é muito fácil a gente vincular com a perturbação. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, não somos espíritos bons ainda. Senão seria muito mais fácil manter essa vinculação com o alto. Então são os desafios. Como é que eu vou exercitar, manter a minha vinculação com o alto? Tempestade. Tempestade. Para manter a âncora das tempestades morais está ancorada no alto e não ancorada no fundo do mar. Ela está ancorada no alto. Eu fico lá segurando a corrente da âncora. Senhor, me ajuda. E eu vou receber só aquela intuição. Faz a sua parte e segue. Faz a sua parte e segue. Não se altera. Mantenha a sua paz. Você está fazendo o seu melhor. Faz a sua parte e segue. Desafio. Mas não é um mundo de provas e expiações? E o nosso Emmanuel? Ele continua. Concluindo da seguinte forma: jamais desdenhes deste modo
a posição em que te encontrares. Ai, mas eu estou tão desvalido nessa posição, eu estou tão abandonado, eu estou tão... Não desdenhes, porque ele vai dizer por quê. Busca valorizá-la. O quê? A posição em que te encontrares. Através de todos os meios ao teu alcance. Fundamental, manter a calma. Olho na âncora, olho na âncora. Respirar fundo, lembrar do anjo guardião, pedir inspiração. Respirar fundo, olho na âncora. A gente tem que ficar muito atento, porque é muito fácil a gente largar a âncora, né? Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Por quê? Se eu estou fazendo algo de bom, isso, primeiro que para eu fazer algo de bom, tem que ter algo de bom em mim, porque eu não dou o que eu não tenho. Então, ótimo. Mas o que é mais legal que isso? Que esse algo de bom que sai de mim e chega no outro, ele se potencializa e volta para mim. Mesmo que a resposta do outro seja o contrário do que eu esperava que fosse, não interessa. Eu faço algo de bom e aquele algo de bom que eu faço volta para mim. Muitas vezes não vai voltar da forma que eu espero que volte. Ah, mas eu esperava que ele, eu esperava que ela. Mas se eu fiz o meu melhor, se eu fiz o que estava voltado para o bem, volta para mim. Se não naquele caminho, volta em outro caminho, porque é o bem que eu estou construindo na minha jornada. E por fim ele diz: nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. E mesmo que lá na terceira idade a gente tenha pouca luz, mas ainda tem, porque quando não tem a gente já desencarnou. Então pode ser que eu tenha um fiapo de luz lá nos meus 95 anos. 95 anos eu tenho um fiapo de luz, mas o que eu posso fazer com fiapo de luz? Posso fazer, não posso? É luz. Não posso fazer com uma tonelada de luz, mas eu tenho um fiapo de luz ainda. Eu vou fazer o bem que eu puder com esse fiapo de luz. Então, sempre eu terei condições de realizar o bem. Ok? Mas, quanto mais cedo começar com essa visão e esse foco, isso vai nos ajudar, né? Já chegamos do lado de lá um pouco mais fortalecidos, porque o trabalhinho difícil, o trabalhinho desafiador, mas o trabalhinho abençoado, né? Graças a Deus. Enquanto é dia, vamos fazer a prece? Vamos lá. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade, por mais este tempo em que estamos aqui na carne, Senhor, buscando viver este dia da melhor forma que nos seja possível hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos e oportunidades que recebemos. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços.
Abençoa nossos lares, nossa família. Aqueles da nossa família que temos ainda dificuldade, porque é natural que assim o seja, principalmente nos círculos da família e também nos círculos de amizade, de conhecimento. Abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que nesta encarnação não chegamos a conhecer, e com certeza é a maioria absoluta de toda a humanidade. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa todas as famílias, em todos os lares, mesmo aqueles que se consideram sem lar neste mundo. Abençoa-os, Senhor. Abençoa o coração que sofre, aonde quer que se encontre, seja encarnado ou desencarnado. Abençoa a todos, Jesus. Que as tuas bênçãos de amor infinito sejam cuidadas com todo desvelo e calma em nossos corações, para melhor podermos partilhar essas bênçãos nos nossos dias, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus amado. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, é isso. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.